O trabalho legal começa agora e vai mostrar. 15 anos da Cor de Infância. É uma coordenadoria que serve de exemplo para outras com relação à atuação e é um trabalho muito difícil. Como a lei ampara a profissão de artesão. A importância que a partir de hoje eu terei normativas, eu poderei recolher o meu INSS como um trabalhador. Caiu na malha fina? Saiba como sair dessa. Se ele estiver de acordo, ele tem que aguardar uma intimação da Receita Federal. Se ele não estiver de acordo, ele pode fazer uma autorregularização, ou seja, uma correção da declaração. E ainda, o trabalho de um design de games. Ele faz toda a parte de planejamento de um jogo, assim, desde a parte da concepção da arte inicial, até mesmo para a mecânica, como ele vai funcionar. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho foi homenageada no Ceará. Os 15 anos da Cor de Infância foram lembrados em uma sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ganhou um toque diferente. Um novo ritmo tomou conta do plenário. Crianças e adolescentes apresentaram os projetos vencedores do primeiro prêmio MPT na escola. A sessão plenária, em homenagem aos ganhadores, também comemorou outra data importante: os 7 anos do projeto MPT na escola e os 15 anos da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do MPT. 15 anos a Cor de Infância de extremo sucesso. É sem dúvida uma coordenadoria que serve de exemplo para outras com relação à atuação e é um trabalho muito difícil. É um trabalho mais de conscientização, trabalho com políticas públicas. Os resultados da Cor de Infância são resultados absolutamente animadores, né? Nós temos que pensar, sim, sempre evoluir. Mas até hoje, se nós pudermos dar uma nota para a Cor de Infância, com certeza ela seria aprovada com nota 10. Depois de 15 anos de atuação, os resultados são comemorados. Mas a representante da coordenadoria explica que há muito a ser feito. Então nós temos um desafio de trabalhar com a conscientização, com o rompimento das barreiras culturais e com a efetivação, a implementação de políticas públicas. Por isso a Cor de Infância sim traz um trabalho ao longo dos anos de construção nesse sentido, né? Um trabalho realizado por muitas mãos, com a contribuição de muitos colegas, que num crescente veio com esta proposta, né, de projeto, de associar ações que nós consideramos fundamentais e indispensáveis para, de fato, conseguir enfrentar o problema do trabalho infantil. A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes foi criada em 2000 para promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Na época, Eliane Araque dos Santos era a primeira coordenadora. A Cor de Infância surgiu no momento em que estávamos, todos aqueles envolvidos na problemática do trabalho infantil, buscando realmente uma atuação conjunta para podermos avançar no combate ao trabalho de crianças e adolescentes. E quando surgiu a Cor de Infância, que foi nesse momento, isso foi um avanço, porque implicou numa modificação de atuação do próprio Ministério Público do Trabalho. Entre 2012 e 2013, o número de trabalhadores infantis no país caiu 12%. Hoje, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham, número considerado alto. A atuação do Ministério Público do Trabalho, e especialmente da Cor de Infância, é feita com base em dados. E a PNAD, que trouxe esse aumento, aponta quais foram os estados em que houve esse aumento. E é com base nesses dados que o Ministério Público do Trabalho vai reforçar suas atuações nos locais onde o trabalho infantil aumentou exponencialmente. Não bastasse as dificuldades para efetivamente erradicar o trabalho infantil, nós ainda temos essa notícia, né, da PNAD, do IBGE, dizendo que houve um pequeno, mas houve um aumento. E numa faixa etária que deveria haver uma queda, né? Então eu acho que isso é mais um desafio.
E eu acho que, com certeza, o MPT e todas as instituições, de uma forma articulada e séria, como vem sendo feito esse trabalho, vai conseguir enfrentar esse desafio. Nós temos que nos prevenir, temos que trabalhar na atuação preventiva para que isso não ocorra, para que o próximo PNAD já retome o caminho do decréscimo com relação ao trabalho infantil. Ainda durante a solenidade, foi lançado o livro Infância, Trabalho e Dignidade, que possui textos de procuradores do trabalho. No livro nós trataremos dos mais diversos temas, como o trabalho infantil artístico, o trabalho infantil desportivo, o trabalho infantil doméstico, a questão das políticas públicas, a temática da aprendizagem. Então é um livro bastante rico não só em conteúdo, em assuntos ligados à temática da criança e do adolescente, mas também com registros fotográficos assim marcantes. Então é um livro que quem lê vai realmente se encantar. A coordenadora nacional, ex-coordenadores e outros colaboradores da Cor de Infância ainda foram homenageados. Os vencedores do primeiro prêmio MPT na escola também participaram da cerimônia. Eles apresentaram os projetos premiados nas categorias Poesia, Música, Pintura em Quadro e Esquete Teatral, todos com o tema Combate ao Trabalho Infantil. O prêmio tem como objetivo incentivar as práticas educacionais voltadas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, reconhecer o trabalho das crianças, dos adolescentes, agradecer e reconhecer os esforços dos educadores nessa luta. E esses objetivos foram alcançados com a grande participação que houve no prêmio, e nós acreditamos que em 2016 essa participação será ainda maior, né? Outros estados que não participaram da primeira edição que possam estar participando da segunda edição. O projeto MPT na escola foi criado em 2009 e está presente em 17 estados, alcançando 577 mil alunos da rede pública de ensino. O Ministério Público do Trabalho no Ceará, na figura do colega Antônio de Oliveira Lima, é um dos precursores dessa multifacetagem do combate ao trabalho infantil, trazendo para junto a escola, trazendo para junto a sociedade civil, a fim de que no âmago da sociedade você tenha uma política de combate ao trabalho infantil. Os vencedores receberam R$200 mil em prêmios, 50 mil por categoria. O valor foi dividido entre alunos, escola, coordenador municipal do projeto e o professor orientador. Quem pôde ver o filho sendo premiado não escondeu a alegria. Fiquei muito contente, de ver ela lá cantando, Nossa, fiquei muito feliz. Os educadores que orientaram as crianças e adolescentes também comemoraram o reconhecimento e a chance de falar sobre a realidade de muitos brasileiros. Nossa, muito bom. Os alunos, então, quando eu dei a notícia para eles, ficaram assim, estão até hoje eufóricos. Muito trabalhoso, se envolveram bastante, Sem falar que envolveu a turma toda. E a sensação é muito gostosa, é muito bom você ver um resultado positivo. E aonde grande parte desses alunos, seus pais trabalham na lavoura do café. E grande parte desses pais trabalham o dia todo e as crianças ficam na escola. E o tema vem encaixar justamente aquilo que os pais trabalham e pregam para os seus filhos, que é o emprego, não na fase de criança, em si, primeiro o estudo. Então, para nós foi importantíssimo mesmo, porque estamos muito felizes por isso. E para não esquecer a importância do combate ao trabalho de crianças e adolescentes, a pequena Giovana cantou e deixou o recado. Trabalho é coisa pra gente grande. 10 milhões de artesãos brasileiros têm agora um bom motivo para comemorar. É que a profissão agora é regulamentada por lei. Arte feita manualmente. Quem nunca admirou um brinquedo de madeira, um boneco de pano, uma pintura em tecido? Qualquer tipo de arte feita à mão. O artesanato pode ser encontrado em qualquer cidade. O artesão é responsável pela transformação da matéria-prima em produto acabado usando as próprias mãos. Um trabalho que passou a ser reconhecido como profissão a partir do dia 22 de outubro.
A Lei 13.180/15 define o profissional artesão como qualquer pessoa que desempenha atividades profissionais de forma individual, associada ou cooperativada e regulamenta a profissão, garantindo normas para políticas públicas dirigidas à categoria e definindo parâmetros para o exercício da atividade. De acordo com a legislação, o artesanato deve valorizar a identidade e cultura nacional. Estabelece destinação à linha de crédito especial para o financiamento da comercialização da produção, aquisição de matéria-prima e equipamentos e determina a integração do artesanato com outros setores e programas de desenvolvimento econômico e social. De acordo com o Edmar, presidente da Federação das Associações dos Trabalhadores Artesãos do Distrito Federal, a regulamentação dessa profissão foi importante para garantir direitos básicos aos trabalhadores. A importância que a partir de hoje eu terei normativas, eu poderei recolher o meu INSS como um trabalhador diferenciado. A lei me garante agora, a partir de agora, o recolhimento desse INSS para que me dê esse direito. Isso é uma das maiores vitórias e conquistas da nossa profissão. Poderei pegar empréstimo, poderei ir ao banco, abrir uma conta corrente com a minha categoria, não como um autônomo, como outra identidade. Eu terei realmente o que eu faço. Sou artesão e dignamente agora sou reconhecido pelo meu país. Antes, nós, artesãos, nós éramos classificados como autônomos. E um autônomo, ele não é um artista. Ele é qualquer pessoa que trabalha por conta própria. E o artesão não, ele é um artista, ele tem uma arte que nasceu dentro dele, nasceu com ele. Então, o benefício dessa regulamentação foi porque hoje nós somos reconhecidos como artesãos. Com a lei, o artesão poderá ter apoio comercial e identificar novos mercados internos e fora do Brasil, o que permitirá a criação de certificados de qualidade que irão possibilitar mais valor aos produtos e técnicas artesanais. Além disso, a lei define a criação de uma escola técnica federal de artesanato dedicada ao desenvolvimento de programas de formação que identifique o artesão a partir da Carteira Nacional do Artesão, válida em todo o país por no mínimo 1 ano e que só será renovada com a comprovação de contribuição à Previdência Social. Para o presidente da FAART, as escolas técnicas serão mais uma ferramenta de qualificação para a categoria. Em contrapartida, para ele, o reconhecimento da carteirinha nacional é apenas o começo. Muita gente hoje que faz o artesanato somente para ganhar o dinheiro de qualquer maneira, sem o carinho, sem enriquecer ele culturalmente, né? Então, isso vai trazer mais uma qualificação para o artesão. A vantagem da carteira hoje, que identifica o artesão, é muito importante. Porém, a que nós temos dentro do nosso país hoje é um programa que não atende o país inteiro. A nossa reivindicação da nossa categoria hoje, que seja como todo trabalhador, seja registrado na carteira de trabalho. A carteirinha de artesão pelo Programa Nacional do PAB, ela tem que continuar sim, mas porém com o enriquecimento da carteira de trabalho. E aí, caiu na malha fina? Saiba como sair dessa depois do intervalo. É rapidinho. Aqui no Trabalho Legal você tem espaço para dizer o que quiser ao seu chefe. Veja. Eu agradeço muito pela oportunidade que o meu chefe me deu, pela oportunidade de eu estar trabalhando. Chefe, obrigado pela oportunidade, pelo trabalho e por todo o aprendizado também. Olha, Edinaldo, bicho, tá difícil, meu velho. Vamos desestressar em outro lugar. Com funcionário não, mas valeu. Eu só queria falar para você, André, que você continue no mesmo padrão que você está, né, ajudando todos os funcionários, entendendo, tendo essa atitude, né, o mais humanizada, né, que nós passamos por muitos processos aí difíceis, né. Espero que você esteja aí sempre engajada conosco, né, para que possamos desempenhar melhor os nossos trabalhos. Melhorou bastante a nossa função depois que você assumiu. O
O 7º e último lote de restituição do imposto de renda será pago até o próximo dia 15. Se o contribuinte não estiver neste lote, está automaticamente na malha fina. Muita gente não tem ideia do que fazer se cair na temida malha fina. Não, não sei. Não faço a menor ideia. Reclamações de falta de clareza por parte da Receita Federal não faltam. Porque falta esclarecimento, né, da parte do órgão responsável. Sempre é a população que acaba sendo mais prejudicada, né? Como sempre, é sempre a população que paga o pato. Tem que ter mais informação, né? As pessoas, os brasileiros hoje em dia, para poder não cair, né? A Receita Federal tem um site muito bom, muito autoexplicativo e tal, mas é provável que muita gente não saiba exatamente como deve agir na hora que tiver na malha fina. Se o contribuinte não recebeu até agora a restituição, não significa que ele está na malha fina. Isso porque o pagamento do último lote ocorrerá só no próximo dia 15. Mesmo assim, você não precisa esperar o prazo terminar ou aguardar o recebimento de uma notificação da Receita Federal. Basta acessar o site do órgão 5 dias após o envio dos dados, que a resposta estará lá. Se ele está de acordo com aquela inconsistência ou não. Se ele estiver de acordo, ele tem que aguardar uma intimação da Receita Federal. Se ele não estiver de acordo, ele pode fazer uma autorregularização, ou seja, uma correção da declaração. Ele faz um download, corrige, clica no campo retificadora e faz uma correção. Ao fazer uma correção, os dados vão bater, vai ser corrigido e ele vai sair automaticamente da malha fina. Adalberto ainda explica que o contribuinte pode ser punido caso não realize a retificação ou não compareça à Receita depois da convocação. No caso de imposto a pagar, existe a multa de 75%. Se ele não for espontâneo, o Instituto da Espontaneidade, e não fizer a correção, como a gente disse anteriormente, ele incorre em algumas multas. 75% da diferença do imposto, podendo chegar, se houver fraude e não apresentação de documentação à Receita, até 225% do imposto devido. E os problemas não param por aí. Pode haver ainda suspensão do CPF, o que pode dificultar transações bancárias e assumir cargos públicos, por exemplo. Agora, se você tem dificuldades de juntar documentos ou preencher formulários, preste atenção. Hoje a Receita tem disponibilizado inúmeras ferramentas, né? Um rascunho do imposto de renda, ele pode ao longo do ano anterior baixar o aplicativo do rascunho da declaração e ir preenchendo ela aos poucos, todos os anos, para que ele não esqueça recibos, rendimentos, aquilo que eu te falei do rendimento dos dependentes, dos aluguéis, ele vai controlando. Todo cuidado é pouco, porque senão... O leão pega e come. A seguir, parte da rotina de um design de games. O quadro Meu Trabalho de hoje vai mostrar parte da rotina de um profissional que geralmente transforma trabalho em diversão e vice-versa. Que trabalhador é esse? Você vai descobrir agora na reportagem. Jogar videogame fez parte da vida de muitas pessoas, inclusive da minha. Mas quem é que nunca ouviu dos pais para deixar o jogo de lado porque isso não daria futuro? Mas o tempo é outro e muitos ganham a vida criando jogos, como é o caso do Felipe, que é design de games. Felipe, o que faz um design de games? Bom, praticamente ele faz toda a parte de planejamento de um jogo, assim, desde a parte da concepção da arte inicial, até mesmo para a mecânica, como ele vai funcionar, até onde um personagem pode chegar ou não, a implementação de um enredo, toda a parte que realmente vai trazer esse funcionamento e que você traga a diversão para o jogador. E quando você percebeu que o hobby poderia se tornar uma profissão? Eu desenho desde criança, eu mexo com arte desde criança, assim. Então, sempre foi um sonho trabalhar com jogos e animação. Então, por coincidência, fui atrás de poder me especializar e encontrei jogos digitais, no caso aqui de Brasília. Então, eu me especializei em desenvolvimento de jogos digitais. Hoje sou professor, também leciono em um curso de graduação daqui de Brasília e, ao mesmo tempo, também sou um dos responsáveis dentro da minha empresa como a parte de arte. Então, hoje eu cuido especificamente também na parte de animação e de arte dentro dos projetos da empresa. E foi assim, busca o sonho mesmo, assim, como todos que acabam indo para a profissão de games, realmente buscar fazer aquilo que gosta de fazer e de trabalhar mesmo. Então a profissão tem várias áreas de atuação?
Sim. Nós temos desde a parte de publicidade e marketing para um jogo, a parte de arte, como eu falei anteriormente, a programação. Nós temos o cara que cuida da parte de áudio também. Nós temos o cara que pode testar o seu jogo e ver como é que funciona, se está dando algum problema ou não, como é que isso vai chegar para o público-alvo ou não. Enfim, você pode trabalhar de todas as formas. Até a parte da psicologia você pode trabalhar dentro de um jogo. Depende de como você quer guiar o seu jogador e como você quer fazer essas implementações dentro de um jogo, o que você quer com que o jogador interaja dentro deles. Felipe, e já tem gente trabalhando aqui, né? O que está sendo feito neste momento? A empresa ela é focada especificamente na produção de consoles, jogos para computadores também. A gente sempre trabalha com a ideia principal da concepção de um jogo. Vem primeiro uma ideia e depois a gente começa a trabalhar com relação ao conceito, uma imagem mesmo de um personagem, de um cenário, e daí a gente começa a partir para a parte da modelagem do cenário, do personagem, assim por diante. No caso, a gente trabalha com softwares específicos para isso, que é o Photoshop, é o ZBrush, é o Maya, que são softwares de animação, de modelagem em 3D. E a partir disso, o que a gente faz é pegar o que é feito aqui na parte de arte e transfere todos esses assets que a gente chama e joga para a parte da programação. Que aí a gente tem um pessoal, tem um especialista para isso, que ele pega toda essa parte dos assets, dos modelos e joga dentro do jogo, né? O que está sendo feito ali neste momento? O Pedro, ali no caso, ele está modelando uma personagem do jogo, que é o nosso jogo chamado Alquimia. No caso, ele faz toda a parte de modelagem, anatomia ali dentro. Ele pega esse modelo, transforma para uma baixa densidade de polígonos, que a gente chama, que é o que é viável para poder rodar dentro de uma plataforma de jogo. Ele anima esse modelo e depois, com essa animação, ele exporta esse modelo 3D para o programador poder desenvolver em cima dele. E aí é que realmente a gente coloca as características dentro de como é que ele faz um funcionamento dentro de um jogo mesmo, com o personagem. Então é aí que começa tudo, né? Onde o jogador vai aprender a pular, vai aprender a atacar. Exatamente. Então a gente trabalha com, por exemplo, no caso ali ele tá mexendo com os controladores de um personagem, que é um esqueleto mesmo, é igual um ser humano normal. A única diferença é que ele tá de forma virtual. Então a gente pega, por exemplo, o personagem saltando, o personagem correndo, todo esse processo a gente deixa separado e o programador ele une tudo isso, dando uma característica maior para o personagem, assim. E aqui esse outro profissional está montando o cenário, é isso mesmo? Isso. No caso do Gilvan, que é um dos nossos artistas aqui, ele é responsável para a criação de modelos de cenário. Então, tudo que ele constrói aqui vai ser utilizado especificamente dentro de um cenário de jogo. Então, são objetos que podem interagir com o personagem, objetos que vão poder ser destruídos, objetos que poderão ser colocados lá dentro e você fazer toda a composição de cenário junto com a parte do gameplay, que a gente quer dizer, né? Que é o funcionamento do jogo mesmo. Mas não é só montando os modelos que o design de games trabalha, né? Tem a parte burocrática também, não é? Sim. Nós temos... tem o rapaz que é responsável pela parte da organização de projeto, tem aquele que é responsável somente para marketing e publicidade do projeto. Então, são áreas bem específicas para você poder trabalhar como uma equipe mesmo e como um todo. E é assim que a gente desenvolve um jogo. Você tem as áreas específicas para cada parte. Nós temos aqui, por exemplo, o programador. O programador, como eu disse antes, ele pega toda aquela parte artística que foi feita anteriormente e aí ele começa a programar em cima para poder interagir isso com o jogador, com o seu controle e assim por diante. Então ele basicamente é que traz a vida para o projeto. Todas as interações acontecem devido à programação que ele coloca em cima dos modelos 3D que foram feitos anteriormente. E hoje no Brasil, como é que se faz para se tornar um design de games? Eu costumo dizer, na verdade, em sala de aula, assim, que basta você ter um computador, sentar na cadeira e começar a programar e desenvolver. Assim. Não tem muito segredo. É questão de... você precisa ter dedicação. Então, se você tem uma dedicação e você consegue ir atrás de estudar, de poder se dedicar e se especializar, você se torna um bom desenvolvedor. Nós temos cursos da área que vão auxiliar, te dão uma luz referente de como você vai seguir com esse processo, mas o principal fator mesmo é a dedicação, não tem como. Você precisa se dedicar naquilo que você quer fazer. Como é que surge a ideia de fazer um jogo? Pela ideia principal, como qualquer outro tipo de projeto, seja de cinema, de curta, enfim. Pode ser você comendo alguma coisa,
A ideia é que você tem primeiro aquele lapso de ideia principal. Você pega essa ideia principal e depois a gente começa a desenvolver ela melhor. No caso do projeto da gente, que é o que a gente está desenvolvendo hoje, que é o nosso Alquimia, que a gente chama, ele basicamente nasceu de um projeto anterior da gente, que era para um sistema de celular e tudo mais. E o que a gente fez foi melhorar esse jogo de uma forma que ele fosse possível ser lançado para consoles mais robustos, por exemplo, o PlayStation 3, um Xbox, um PlayStation 4. Então, a gente trabalhou essa ideia de forma melhor, em que sentido? Uma programação mais elaborada, assets mais bem elaborados, uma inteligência artificial mais bem composta ali. Então, todo o sistema ele é melhor elaborado dessa forma, assim, é com mais tempo que você gasta nele e mais tempo você vai elaborando o conceito e a mecânica mesmo, assim. E como é para você tirar uma ideia de um jogo e conseguir colocar ele num grande console que chegue a todo mundo? Hoje, tanto a Microsoft como a Sony, que eu posso exemplificar melhor, eles têm umas janelas mais... É mais fácil você chegar neles, assim. Tipo, no próprio site da Sony, por exemplo, você tem um cadastro. Você faz esse cadastro, sai para aprovação. Sendo aprovado, você pode lançar o jogo para a loja deles, assim. Claro que você tem todo um acompanhamento através deles para que você tenha uma certa qualidade no teu projeto. Mas não é nada complicado. Se você tem um portfólio anterior a isso, se você tem alguns jogos já feitos anterior a isso, você consegue facilmente cadastrar um jogo na Sony ou na Microsoft, por exemplo. E como é o mercado de trabalho para um design de games aqui no país? É dedicação, basicamente. Mas o que você precisa mesmo é fazer projetos com que você consiga ter um portfólio. Então, nada melhor do que você começar a desenvolver, fazer projetos que sejam curtos, mas que você comece a criar uma biblioteca. E aí, com essa biblioteca, você começa a apresentar isso. Então, se você começa a apresentar para empresas, você começa a ter um certo destaque. Se você quer montar a sua própria empresa, você tem outras portas que vão facilitar. Por exemplo, o sistema mobile hoje, ele é bem simples. Você, com um programador e um artista, você consegue fazer um jogo simples e consegue lançar para ele de forma fácil, assim. É mais fácil de você poder tocar isso, sabe? De você poder chegar próximo disso e poder lançar teu projeto. E como é que são as questões trabalhistas da profissão? Está em processo de regulamentação agora. Nós temos representantes, inclusive, que estão trabalhando nisso para com que a gente tenha os mesmos direitos como qualquer outro tipo de empresa. Nós temos empresas hoje que contratam para o desenvolvimento de jogos, mas não especificamente para design de jogo. Nós temos, por exemplo, empresas que já são reconhecidas aí fora no mercado, mas que contratam como programador, como artista digital e assim por diante. Mas o processo já está em andamento mesmo. É uma profissão que vem crescendo muito no país? Bastante. O que a gente tem, na verdade, é só elogios, assim. Apesar da crise que todo mundo está passando, é a profissão que, na verdade, não passa por crise. Como a gente consegue vender os projetos em dólar, então o dólar é internacional, então os nossos projetos até, na verdade, se torna uma situação que eu posso dizer, infelizmente, até boa pra gente. Não sei se é felizmente ou infelizmente. E você de casa, ainda acha que jogar videogame é coisa de criança? Hoje, mostramos que para o profissional design de games, isso é uma coisa muito séria. O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos na semana que vem. Obrigado, Rodrigo. E o Trabalho Legal é feito para você e por você. Então, se tiver aí alguma sugestão de reportagem, basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.